Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos. Boa noite. Oi, Malu. Oi, Priscila. Oi, Lara. E vários amigos e amigas do meu filho. Fiquem aí, hein? Fiquem aí pra gente conversar. Oi, Gladys. Tudo bem? Oi, pessoal. Que saudade, Priscila. Pessoal, vamos chegando. Hoje estamos aqui para falar de uma declaração polêmica dada pela Marie Kondo. Já vamos falar sobre isso. Eu vou convidar a Micaela e Ivana para entrarem aqui nesse bate-papo. Oi, Mica, tá por aí já? Então já vou chamar vocês. Que a gente só quero dar um oi aqui pro pessoal. Quem tá ouvindo quem vai ver essa live gravada depois, dá uma aceleradinha aí de 2 minutinhos só pra eu ir recebendo o pessoal, vendo da onde o pessoal tá falando. Dar uma boa noite para os nossos alunos, para as futuras alunas, para os nossos seguidores. Tudo bem com vocês? Oi, Adilene, Eliane, boa noite. Ednei. Quem aí sabe quem é a Marie Kondo, pessoal? Contem aí. Escrevam aí para mim quem sabe quem é a Marie Kondo. Enquanto isso eu vou chamar aqui. Oi, Rejane. Tá sumida, moça? Eu vou chamar Micaela e Ivana para esse bate-papo. Oi, Nanda. Ih, um monte de gente conhecida. Espera aí que eu vou chamar as meninas para a gente já começar. Deixa ela entrar. Te chamei aí, Ivana. Agora deixa eu chamar a Mica. Espera aí. Oiê! Quer ajustar aqui, peraí. Tudo bem, amore? Oi, meu bem. Ih, tô tortinha aqui. Peraí, deixa eu ajustar aqui. Deixa eu chamar a Mica, que aí a gente já ajusta tudo, porque depois ela entra. Eu tô muito perto. Ué, gente, por que eu não consigo? Pam, 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 pam. Oi, Carminha! Olha ela aí. Micaela, achei. Conceição, Beatriz, Rejane. Conhece, né, Rejane? Agora já ficou. Oi, Mica! Oi, tudo bom? Peraí, deixa eu mudar aqui. Me Pronto, ajustar agora a gente também. muda tudo. Quando entra Tudo bem, todo meninas? mundo, muda tudo. Peraí. Ajeitem-se aí. Agora eu já tô. Olha, todas de branco, todas de claro, que bonito. Verdade. Agora que eu vi também, maluquice. Bom sinal, sinal de paz. Isso, e Né? harmonia. Exatamente. Paz e harmonia. Isso aí, paz. Oi, Rejane, Bernadette, bem-vindos, bem-vindas, muito boa noite. Boa Hoje noite a todas e todos que nos assistem, nos escutam, nos acompanham. Sejam muitíssimo bem-vindos. Eu ia brincar que eu comecei falando dessa polêmica da Marie Kondo, que a gente vai falar hoje, eu ia me sentir naqueles, sabe esses programas que contam aquelas bomba, 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 polêmica no ar. Quando eu falei, eu me senti exatamente Muito bom. nesses programas. Mas é isso, minha gente, deixa o pessoal ir entrando, e a gente hoje vai falar realmente sobre uma declaração muito polêmica dada pela Marie Kondo. E aí eu perguntei aí, quem sabe quem é a Marie Kondo? Eu vi que algumas pessoas já disseram que sabem. Eu ia falar que a Marie Kondo é a musa da organização, mas na verdade não é. A musa da organização é a Micaela. Isso. Né? Eu musa. acho. Obrigada. A Marie... Oi, Silvia. A Marie Kondo, na verdade, ela é sim um ícone da organização no mundo, né? Para quem não sabe, ela é uma das maiores responsáveis por disseminar a organização, inclusive por disseminar a organização como uma ferramenta de bem-estar, que é muito o que nós aqui na Casa Convida acreditamos, né, meninas? Uhum. E ela ficou muito conhecida, muito famosa no mundo inteiro, depois que ela lançou um livro que se tornou um best-seller, que é a Magia da Arrumação. Na verdade, a tradução é arrumação, né? Aqui no Brasil a gente fala muito a diferença entre organização e arrumação, mas toda vez que lá eles citam arrumação, estão se referindo à organização. E depois desse grande sucesso desse livro,
ela ainda teve duas temporadas, né, de uma série no Netflix, que eu imagino que muitas das pessoas que estejam aqui devem ter assistido. Então, contem aí pra gente, enquanto o pessoal vai entrando, as meninas vão falando um oi. Contem aqui, pessoal, quem conhece a Marie Kondo, quem já leu o livro, ou quem já assistiu a série no Netflix, conta aí pra gente falar dessa polêmica. É isso. Bom, a Marie Kondo tem uma importância muito grande no mercado, né, da organização profissional, exatamente porque ela trouxe muita luz, muitos holofotes para o assunto organização, embora já fosse um mercado bastante consolidado antes da chegada dela, né? Ela é jovem, o mercado de organização profissional ele já está consolidado nos Estados Unidos há cerca de 30 anos, no Brasil em torno de 20 anos. Então, ela é jovem, mas ela tem uma importância muito grande no sentido de ter trazido luz, foco, de ter levado a organização para um streaming importante mundialmente, de alcance mundial como a Netflix. E então ela é uma pessoa muito importante nesse segmento. É claro que ela traz uma teoria, uma cultura muito específica, né, da origem dela. Ela é japonesa, então ela traz toda uma cultura japonesa de respeito às coisas, de reverência, que é muito bonito, que é muito interessante. E a forma como ela conduz a organização, de alguma maneira se encaixou no estilo de vida americano, embora muito diferentes, mas de alguma maneira se encaixou, né? Ela traz talvez um minimalismo em oposição ao excesso de consumo dos Estados Unidos, que talvez tenha dado um encaixe interessante ali. Então, inclusive curioso, né? Essa popularização da organização através de uma japonesa nos Estados Unidos. Eu acho esse encaixe muito interessante. Ivana, complete a frase. Complete a frase. A minha relação, né, muito íntima com a Marie Kondo, eu sempre gosto de ler tudo que diz respeito ao nosso mercado. E quando lançaram o livro, já foi polêmico, né? Porque ela fala essa relação dela com os objetos, que é uma tendência muito oriental, né? De ter essa relação com os objetos, me chamou a atenção, embora eu tenha algumas diferenças dentro do método da forma que ela conduz o método dela, mas eu acho que nós somos, na verdade, um pedacinho de cada ideia e de cada método e de cada conceito que a gente vai aprendendo dentro desse universo. Eu acho que esse conceito que a Marie Kondo trouxe é muito importante para a organização, porque, na verdade, ela trouxe a organização para um lugar que não se falava sobre isso, né? A organização era muito... E hoje, de novo, ela coloca esse olhar. Porque é em cima do excesso que a gente começa a parar as arestas, né? Então, no excesso de objetos que o americano tem, né, no consumo desenfreado do americano, surge a organização exatamente para lapidar, né, para poder aparar essas arestas. A organização minimalista, né? Exatamente para ser uma oposição mesmo. Estelinha, o seu brinco está batendo no microfone. E aí tá dando um estalo. Se você conseguir desviar aí. Não, ele tá batendo aqui, ó. Não é aqui em cima, não. É aqui. Aí fica dando um estalo. Obrigada. E aí eu tô de fone também, aí vai lá. Esse excesso de consumo versus a organização que ela prega, que é de observar, de pegar todas as coisas na mão, só dessa forma. E você sabe bem disso, né, Micaela? No programa atual, você coloca tudo num galpão e as pessoas se dão
conta da quantidade de coisas que elas têm. E eu acho que agora, isso que ela está falando, essa mensagem que ela vem trazer, é para parar a aresta mais uma vez para o excesso de organização, Então, para o peraí. excesso de tempo, né? Eu ainda não falei qual foi a Ainda declaração. nem Pois falei, é. ainda nem falei, não. Para esse excesso de tempo que se gasta com o perfeccionismo, né? Exatamente. Então, aproveitando que você já introduziu, imagino que também muitos de vocês que estão aqui tenham lido a respeito, né? Saíram muitas notícias para quem segue sobre o assunto. Então, foi o seguinte: alguns dias atrás, na semana passada, a Marie Kondo, depois do nascimento do terceiro filho, bem compreensível, né, gente? 3 filhos, não é para qualquer um, não. Depois do nascimento do terceiro filho, ela deu a seguinte declaração, vou até ler para não errar. Ela disse o seguinte: até agora, eu, como uma organizadora profissional, fiz o possível para manter minha casa sempre organizada. Mas agora percebo que o que é mais importante é aproveitar o tempo com meus filhos em casa. Eu achei maravilhoso, particularmente. Eu Né? também. Porque a gente acredita nisso e a gente, inclusive na Casa Convida, a gente ensina muito, nossa metodologia parte muito daí, né? A organização precisa estar a nosso favor, né? Precisa ser suficiente, como a Micaela diz, ela não é para nos escravizar. Então, vocês vejam que até a Marie Kondo, né, deu essa declaração, e aí gerou essa polêmica, porque muita gente acha, então ela agora não vai mais organizar a casa, vai virar uma bagunça. Eu entendo que não foi isso que ela quis dizer, né, gente? Obviamente não foi isso que ela quis dizer. E nem ela quis dizer que a organização perdeu a importância. Eu acho que ela quis enfatizar a importância da gente saber dar o valor e o momento para o tempo que você vai, né, despender com o que é importante na sua vida. E aí, eu queria aproveitar e anotei aqui algumas perguntinhas. E aí, Mica, eu queria perguntar para você o seguinte: você e Ivana, né, já são, assim, estão nesse mercado há muito tempo, vocês têm uma experiência muito grande, né, de muitos anos. Você, Mica, à frente, né, já do segundo programa sobre organização. Para vocês, é muito claro, e a gente fala muito sobre isso, das diferenças entre as casas, né? Isso numa mesma cultura. Aqui no Brasil, né, a gente vê que uma casa para outra, enfim, todo mundo, né, percebe isso. Já tem uma grande diferença. E aí eu queria que você... imaginem culturas diferentes, né, gente? Que é o que você estava falando, né? Uma japonesa nos Estados Unidos, assim, é muito diferente. Então, assim, como que você vê o desapego, né? Como é que você enxerga o desapego nessa visão ocidental, na oriental, e como que a gente aqui, inclusive, a gente ensina para os nossos alunos, como que a gente fala para os nossos clientes, como que a gente atua em relação ao desapego, né? O que é o suficiente, o que vai, o que fica. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, vamos lá. Bom, primeiro eu quero começar dizendo que eu achei essa declaração dela incrível. Ela precisou chegar ao terceiro filho para se dar conta de que tem coisas mais importantes na vida do que a obsessão pela ordem, pela limpeza. A gente sempre fala na Casa Convida, como você acabou de colocar, e isso não é a partir de agora, isso é parte da nossa metodologia, que a organização tem que estar a nosso favor e não nós a serviço dela. A vida é dinâmica. Não existe casa estática tipo cenário de novela. Cenário de novela é só na novela, é só na capa de revista. Então, as casas precisam ter, como a gente entende a organização, no nosso entendimento, ela se presta a montar uma estrutura funcional na casa para que você tenha tempo para estar com seus filhos, para que você tenha liberdade para administrar seu tempo e suas tarefas. Portanto, isso que ela concluiu ao chegar no terceiro filho é algo que a gente já vem falando há muito tempo, né? Porque é parte do nosso entendimento, talvez pela nossa cultura, talvez pela nossa caminhada, pelo ter que desbravar um mercado, pelo entendimento do funcionamento das coisas, a gente já tinha esse entendimento. É claro que ela não quis dizer que vai abrir mão
da organização. O que ela está dizendo é que ela percebeu que tem coisas mais importantes para ela dedicar o tempo dela. Isso não quer dizer que ela não vá organizar, porque isso faz parte do cotidiano dela, né? E aí, respondendo a sua colocação, eu acho que a organização ela tem sotaques, sabe? Até aqui na região, até aqui no Brasil, as regiões do Brasil demandam necessidades diferentes dos profissionais de organização, porque isso se deve à cultura local. Em Minas, você tem necessidades diferentes do que no Rio Grande do Sul, do que no Rio de Janeiro, do que em São Paulo, do que em Nordeste. Não tô falando apenas das coisas, roupas de inverno, roupas de verão e etc., mas eu estou falando da dinâmica, da cultura, dos hábitos. Então, o sotaque de cada região, as necessidades de cada região também transbordam informação sobre a forma de se organizar. Estou falando isso no mesmo país. Então, se você amplia isso para outras culturas, né? A casa nos Estados Unidos, aquelas casas enormes, gigantescas, super equipadas de eletrônicos, né? Máquinas, é um contexto completamente diferente das casas na Europa, que são pequenas, enxutas, sem elevador, são outros tipos de conforto, outros tipos de necessidade. Se você desloca isso ainda para a Ásia, que são espaços ainda menores e mais enxutos e mais tecnológicos, esse entendimento, essa cultura também transborda de uma maneira diferente para a forma como você vai organizar, né? Então, sem dúvida alguma, esses sotaques, essas culturas, elas afetam o mecanismo de funcionamento de cada casa. Se isso já é diferente de uma casa para outra dentro de uma mesma cultura, né? Você imagina isso num âmbito mais amplo ainda, em que estamos falando de culturas, de países, de regiões, de hábitos, de necessidades completamente diferentes, né? Então, eu acho muito interessante que ela tenha tido esse despertar, mas assim, da maneira como foi colocado, parece que ela está colocando o estar com, né? Tipo assim, que ela está reduzindo a importância da organização, e não é isso. Não é isso. O que ela está dizendo é que ela percebeu que é mais importante ela dedicar tempo aos filhos pequenos do que a velhos hábitos, antigas formas de viver, né? Então, eu acho que é muito mais por aí do que reduzir a importância da organização, porque ela só vai dar conta de tocar a vida dela e de ter tempo para os seus filhos se ela tiver uma estrutura organizada. Então, eu acho que isso já é uma condição posta, isso já é colocado. Ela certamente tem esse funcionamento organizado para que, então, ela possa ter esse tempo disponível para os filhos. Então, eu acho super interessante esse entendimento dela. Agora, vocês vejam que interessante, eu acabei de me lembrar, a gente tem falado disso há dias, desse assunto, e eu não tinha feito essa relação de que aconteceu uma coisa muito parecida com uma conhecida nossa, né? A gente tem uma conhecida que, na verdade, usava a organização, assim, a organização escravizava um pouco, né? A família, ela, na verdade. E ela contava pra gente que ela secava o box, lembram disso, meninas? O box, depois que toda a família tomava banho, a pia não podia estar molhada, imagina, o box não podia ter uma gota d'água. E ela ficava desesperada, alguém tomava banho, ela começou a entrar num nível de se irritar, porque, meu Deus, molhou o box. Imagina, né, gente? Era o box do banho. E aí ela teve 3 filhos também, e justamente após o nascimento do terceiro filho, é que ela teve essa sacada. Ela já era uma pessoa muito organizada, né? Já tinha uma vida, mas tinha essa escravização, né? A organização foi levando para um lugar da escravização. Da obsessão, da né? obsessão, exatamente. E depois do terceiro filho, ela falou, meu Deus, não tem condições. O que foi ótimo, porque com, né, o aumento do trabalho, mais um filho, né, gente? 3 filhos não é fácil. Ela percebeu e passou a utilizar a organização a favor dela, né? E não mais
como obsessão. Então, E também agora que eu me porque lembrei. os filhos começaram a ficar obsessivos também. Um deles, agora não sei qual que Sim, era, O mais ele velho. falava, O mais velho. verdade. a pia está sequinha, do jeito que eu gosto. Então, ele foi absorvendo também as obsessões e isso vai gerando um aprisionamento, porque você realmente não consegue, isso, aí sim, né? Vira um toque mesmo, É, vira um transtorno é, obsessivo. E isso é exatamente. muito aprisionador. Mas, Ivana, dê sua versão. Eu acho interessante essa coisa dos diferentes pontos e do mundo, né? Não adianta você querer encaixar o hábito de um outro país, de uma outra casa dentro da sua, né? Então, quando você lê um livro, quando você assiste a um programa, quando você aprende uma nova técnica, é muito importante esse olhar para onde você vai usar essa técnica. Então, o Japão, ele é minimalista. As casas japonesas são mínimas, eles precisam ter poucas coisas, precisam realmente ter aquilo que é extremamente necessário, porque não cabe dentro das suas casas. Os Estados Unidos é o país mais consumista do mundo, então o acúmulo do americano é totalmente diferente do que é aqui. Então, quando a gente pega um método, engessa e acha que aquele método tem que servir para o mundo inteiro, você acaba trazendo para o Brasil, inclusive, uma visão de descarte desnecessária, né? De você já chegar na casa das pessoas achando que às vezes as pessoas não precisam. As pessoas têm só o suficiente mesmo. Então, nem sempre todos os passos que são vistos por todas esses métodos que a gente lê, é preciso ter muito cuidado, muita parcimônia para você entender o que se encaixa. E que não é o fato de ser uma pessoa especialista naquele assunto que você tem que fazer exatamente o que ela faz no ambiente dela. Então, acho que a Marie Kondo, nesse momento, traz para nós essa visão de que, opa, é um ser humano, né, que ensina muitas técnicas, mas será que ela olhou para a casa de todas as pessoas que tinham 3, 4 filhos e que entendeu que a organização não poderia ser daquele jeito que ela criou a metodologia, né? Porque uma casa é diferente da outra? Então, eu quero puxar esse gancho, Ivana, porque você está falando nada mais é do que ter empatia, né? Se você chega na casa de um cliente e você acha que simplesmente o mesmo método vai servir, vai ser útil e vai ser bom para todas as casas, tem alguma coisa errada. Você não está escutando, né? Você não está sendo empático. E o que mais chamou a atenção, né, nessa declaração dela, e aí a gente vai responder a pergunta ali da Gladys, que ela perguntou se isso teve um impacto negativo para quem não entende, para quem não faz parte desse mercado, a gente vai responder. Mas chamou muita atenção porque é claro que tem vários, né, as pessoas entendem de várias maneiras. É claro que tem gente que interpretou como positivo e certamente tem gente que interpretou de maneira negativa. Isso não tem jeito, né, gente? As pessoas sempre vão escutar também com o que tem, né? Enxergam com a própria lente. Mas, na nossa metodologia, a gente fala dos nossos 3 pilares, né? Que são o indivíduo, a casa e o mundo. E no pilar indivíduo, você, Ivana, fala muito de empatia, né? Então, você já até começou a falar disso agora nessa sua última fala. E a empatia é justamente isso, né? Você olhar para o cliente e entender que cada casa é uma casa, que as relações são diferentes, que as pessoas são diferentes. Como que você enxerga, assim, como é que você faz esse link dessa fala da Marie Kondo com a empatia? Você acha que tem link? Total, né, Estela? Bom, para começar, para as pessoas que estão aqui me vendo pela primeira vez, eu não sou uma pessoa naturalmente organizada. O que uma pessoa que não é naturalmente organizada vai fazer numa profissão que é de organização? Entender quem não é organizado, porque a maioria das pessoas que nos procura não é organizada, né? A maioria não é, porque se fosse, não nos procuraria. Então, entender a mente de uma pessoa
caótica, de uma pessoa que não tem a organização como uma prática, como a Micaela, por exemplo, né? Que já tem um cérebro todo setorizado. O meu é um caos, o meu é um furacão. Então, eu precisei adaptar a minha vida à organização como uma prática constante. Isso, quando eu comecei a entrar nesse universo da organização como profissional, eu sempre pensava nas pessoas para quem eu estava trabalhando. Muito mais do que pensar em onde eu colocaria os objetos, eu sempre queria ouvir da pessoa qual era a expectativa dela, o que ela pensava com relação a isso, o que aquilo fazia, onde era a dor dela naquela desordem. Porque em a maioria das situações, a dor da desordem é a falta de tempo de poder fazer aquilo que ela gosta. E aí tem essa escravização, essa ideia engessada de que toda casa tem que ser milimetricamente organizada e limpa o tempo todo, o que é impossível, porque casa... A gente entende um lugar para cada objeto que faça sentido para que ele volte, porque ele vai sair do lugar. E tem que A ideia sair. é que saia, né? Tem que sair, porque se não sair é porque tem alguma coisa errada. Porque o que não é visto não é lembrado, o que não é lembrado não é usado. Se não é usado, para que tem? Né? Então, as coisas precisam sair do lugar, precisam ter movimento mesmo. E a lógica da organização faz com que as coisas voltem para esse lugar com maior facilidade do que quando você não estabelece uma lógica. Se você não leva em consideração pessoa por pessoa, se você não leva em consideração o grupo de pessoas, inclusive, né? Porque tem pessoa que mora sozinha, então ela vai ter um tipo de organização para ela. Tem pessoa que mora ela e mais um, ela e o companheiro ou a companheira, é outro tipo. Tem pessoa, e para cada dupla já tem outro tipo de mundo, né? Cada pessoa carrega consigo os hábitos que ela traz da sua família. Se a gente não parar para ouvir empaticamente, sem nenhum tipo de julgamento, cada pessoa, cada história que essas pessoas trazem, a gente não consegue criar um método para aquela casa. Então, eu acho que a empatia, a importância da empatia no que nós ensinamos para cada pessoa, um novo método. Então, nós usamos a lógica, a ferramenta da organização voltada para a pessoa, para os seus hábitos e para o hábito do grupo que vai usufruir daquele espaço. Sem julgamento. Tem gente que troca roupa de cama todo dia. Né? Acorda, troca, lava, bota outra. Tem gente que fica 15 dias. Eu vou dormir nessa cama? Não, que vai dormir nessa cama. Ver com isso? É aquela pessoa, não cabe a mim o julgamento, né? Não, porque tem que ser tem que ser o quê, gente, né? Então, esse tem que ser é que nós da Casa Convida colocamos lá na empatia, não tem que ser nada. E aí eu vejo a Marie Kondo hoje, fala, eu não tenho que ser organizado o tempo inteiro, né? Eu quero usufruir, eu quero brincar com os meus filhos, eu quero aproveitar isso, porque não tem que nada. Tem que ser feliz. Essa que é a maior, e acho que essa que é a maior polêmica, né? Porque acho que ela sempre foi vista nesse lugar do método, de tem que fazer assim, né? Mas e agora ela... Estela, no primeiro livro da Marie Kondo, ela mesma coloca que ela acumulava, ela continuava acumulando várias roupas em cima da cadeira do quarto dela. E que ela só organizava na hora que ela achava que tinha que organizar. Então, quem lê o livro sabe que ela fala sobre isso, né? Que a organização sempre foi vista por ela como uma coisa a favor dela e não uma obsessão, né? Então, ela dizia isso, mas aí que tá, né? As pessoas ouvem também cada um como de querem, uma maneira, né? Como querem. E aí como acham pode, que, né? Como pode, como dão conta, né? E aí, vamos aproveitar. Nica, vamos responder umas perguntas? Tem boas perguntas aqui. Você quer comentar um pouquinho sobre a Gladys? Falou, né? Vocês acham que o depoimento dela está repercutindo de forma negativa para quem não tem o entendimento que nós temos sobre organização? O que vocês acham, meninos? Desculpa, eu estava lendo aqui um comentário. Você pode repetir a pergunta? Claro.
Vocês acham que o depoimento dela está repercutindo de forma negativa para quem não tem o entendimento que nós temos sobre a organização? A Gladys Olha, perguntou. pode ser que sim, porque na verdade o que eu tenho mais visto a respeito do comentário dela é assim: se a Marie Kondo não consegue, imagina eu. Então, na Ele escreveu exatamente isso. Se a Shakira foi traída, imagina eu, né? Mas aí você vê, né? Aí, pegando então esse exemplo, a Shakira foi traída e fez da história dela um hit. E capitalizou e está, assim, amplificando esse assunto, né? E aí, obviamente, ela ganhou a solidariedade de muitas mulheres e ganhou a antipatia de outras mulheres e de homens, e é assim que é a vida. A unanimidade, como dizem, é burra, não existe, né? Você nunca vai conseguir agradar a todos ao mesmo tempo. Mas eu acho que, de certa forma, a declaração dela alivia a tensão em relação à organização, né? Porque coloca ela no lugar de humanidade e coloca a todos como se nem ela consegue manter, imagina eu. Então, assim, é uma autorização. Mas o que eu acho é que existe aí um erro de tradução e entendimento. Eu acho que ela é muito prejudicada pela tradução, a começar pelo título do livro dela. O título dela é A Mágica da Arrumação. Para começar, não existe mágica na arrumação. Não. Existe um trabalho braçal árduo e pesado e concreto e físico. Não existe mágica. A mágica é só no programa de TV, que você faz um corte de 2 dias e depois você já mostra tudo organizado. Mas alguém, né? Alguém esteve lá dobrando e fazendo toda aquela ordem para parecer mágica. Então, isso é um ponto. Segundo ponto é a tradução de arrumação, que a gente aqui faz uma diferenciação no entendimento de arrumação e organização. Nem vou me aprofundar muito nesse assunto agora, porque isso é, inclusive, um assunto que a gente trata no nosso curso. Então, eu acho que existe uma compreensão assim de tradução no que ela quis dizer. Acho que a matéria também era muito rasa, né? Não aprofundava nas questões que ela deve ter, de fato, colocado na matéria do Washington Post. Então, eu acho que pode ter esse impacto negativo, mas de certa maneira positivo, porque é libertador. Porque liberta, porque coloca todo mundo no mesmo grau, na mesma condição. E a verdade, gente, é a seguinte, em relação à organização. A organização é uma habilidade que você desenvolve. É um hábito que você desenvolve. Portanto, qualquer pessoa pode se tornar minimamente organizado o suficiente para a sua vida fluir. Então, não é que a pessoa nasce organizada ou não e está fadado ao sucesso ou fracasso. Aqui nós temos um exemplo disso. Eu, digamos que nasci com o chip da organização e isso foi desenvolvido no ambiente que eu fui criada, com a minha família, com os códigos que haviam na minha família. Aí Ivana não é uma pessoa naturalmente organizada e entendeu que a organização era uma ferramenta e que ela precisava se apropriar daquilo de maneira a usar a seu favor. E é isso que ela faz, ela pratica a organização cotidianamente. A Estela era extremamente organizada no trabalho e não era organizada na rotina doméstica porque não botava um foco nisso. Mas uma vez que ela entendeu a importância e como que isso facilitava o seu dia a dia, ela voltou a atenção para isso, aparou as arestas, corrigiu o que precisava, aprendeu o que precisava aprender e pratica também. Ou seja, qualquer pessoa pode desenvolver essas habilidades, assim como tantas outras mudanças de hábito. Quando a gente vai fazer exercício físico, quando a gente muda a alimentação, quando a gente tem uma restrição qualquer e precisa mudar a nossa rotina, quando a gente muda o caminho de ir para o trabalho, né? Então, a gente é capaz de se adaptar e adotar novas práticas a qualquer tempo, a qualquer momento. Você só precisa ter um elemento primordial: querer.
mudar e se dispor a isso. Então, eu acho assim, eu espero que essa declaração dela seja entendida como positiva, porque, na verdade, é isso. Ela humaniza, ela se coloca em lugar de igualdade com todos os outros réis mortais, né? Todos temos facilidades e dificuldades. E a gente aqui, isso para a gente não é novidade, essa declaração dela não é nem um pouco novidade, porque a gente já trata a organização há muitos anos com essa visão da humanidade, com essa visão de que a gente não organiza coisas, a gente organiza coisas para pessoas, porque coisas são coisas inanimadas. Para a coisa em si, tanto faz o lugar que ela vai ficar. Isso só importa para as pessoas e para as relações das pessoas, né? Então, a gente entende a organização nessa tensão que existe entre a relação das pessoas com suas coisas. Se não existe essa relação, não existe desordem, não é um assunto que precise ser olhado, né? Porque coisas são apenas coisas. O que nos interessa são as relações. Eu acho que o que ela traz é exatamente isso. Ela se deu conta de colocar no pedestal da importância o que verdadeiramente tem importância. Que bom, né? Eu acho. Que bom que ela sempre falou tempo, isso. né? Eu E que ela acho. declarou, sempre que tempo. bom que ela falou, porque é uma pessoa que tem né, é uma celebridade nesse mercado e tudo que ela fala repercute e tem muita notícia a respeito. Então, que bom que a gente pode estar falando sobre isso, né, meninas? Eu acho que, em cima ainda da pergunta da Gladys, eu acho que é muito positivo para o mercado. Aliás, eu acho que qualquer polêmica, mesmo que seja polêmico, mesmo que seja contra, é sempre uma oportunidade de você colocar para as pessoas que te procuram o seu ponto de vista e a forma com que você trabalha. Então, eu acho que é sempre uma grande oportunidade de dizer a que você veio, né? Então, assim, olha, mesmo que você não concorde, mesmo que você tenha lido de forma negativa, mesmo eu vou te explicar como é o meu trabalho, onde o trabalho pode chegar dependendo do que você precisa. Então, eu sempre acho muito boa qualquer oportunidade de falar sobre o que nós fazemos, sabe? Muito bom. Exatamente. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Tinha uma outra aqui embaixo. Peraí. Da Mariela. Sou desorganizada, tento fazer alguma coisa que melhore, mas não estou dando conta e não posso pagar uma organizadora. Há algum livro que vocês possam me indicar para ao menos começar? O livro que eu escrevi, que é um livro que se chama Santa Ajuda. Ele é um livro ele é todo em artigos curtos, com dicas simples. Você não precisa ler ele inteiro, se você pode começar por aquilo que mais te incomoda agora. O meu eu teria que levantar para pegar, porque ele não está aqui na minha estante, ele está ali na outra estante. Está aqui já, está aqui. Então, esse livro, ele mostra a lateral dele, Ivana. Ele é todo, não, outra. Ele é todo colorido, tá vendo? E ele é por temas, por cômodos da casa. Então, você pode começar pelo assunto que mais te incomoda. E algumas dicas que eu te daria. A primeira providência que você precisa ter é você desejar fazer diferente. A segunda coisa é você traçar um plano, como que você vai efetivar, colocar em prática esse desejo, tá? E, nesse sentido, listas podem te ajudar muito. Escreva o que te incomoda e o que você deseja organizar. Agora, a mais importante de todas, coloque-se metas possíveis de serem alcançadas. Não faça tudo de uma vez, porque isso não vai dar certo. E aqui eu vou até aproveitar para fazer uma observação com relação ao método que a Marie Kondo propõe, que ela propõe assim: tire tudo do lugar, coloca tudo em cima da sua cama e comece a arrumar. Eu discordo com esse pedaço do método dela. Eu acho que você tem que fazer por partes, porque você fazer por partes, você vai se retroalimentando das suas conquistas.
Se você consegue organizar uma gaveta, você fala, nossa, ficou melhor do que estava, vou partir para a próxima. E parte para a segunda gaveta, e aí você vai se satisfazer com aquilo, e aí você vai conseguindo se estimular das suas próprias conquistas para dar o próximo passo, tá? Então, determine, eu tenho agora meia hora para fazer isso, então faça alguma coisa que cabe na meia hora, porque o importante é você começar e terminar. Colocar tudo em cima da cama e tudo se organizar magicamente só acontece em programa de televisão, tá bom? E mesmo assim porque alguém foi lá e fez, não é mágica não. Então não cai nessa cilada, senão você vai ficar desesperada, vai dormir no chão porque a sua cama tá um ó e você não conseguiu dar conta, e aí você vai ficar, tá vendo, era melhor ter deixado do jeito que tava, porque eu não consigo, ficou pior que antes, então não cai nessa. Faça aquilo que é possível e você vai se estimulando com as suas próprias conquistas. E faça do jeito que é possível para você, né? Não coloca um sarrafo lá no alto que você vai fazer tudo de uma vez, porque não vai. Nem eu, nem Ivana, nem Estela conseguimos fazer tudo de uma vez. Em uma equipe, a gente vai fazendo por etapas. Requer planejamento, tá bom? Então, é possível fazer. Qualquer pessoa consegue. E no nosso curso da Casa com Vida, a gente ensina técnicas específicas para cada segmento da casa, para cada etapa, para cada dificuldade. O nosso curso ele é voltado para quem deseja trabalhar com organização profissional, mas também é voltado para pessoas que querem simplesmente conhecer técnicas de organização, né? Adquirir alguma familiaridade com a organização, porque muito mais importante do que você ficar obsessivo procurando um lugar certo para cada coisa, é você desenvolver um entendimento, a gente chama de lógica da organização, que é você conseguir ver espaços, ver formas diferentes de organizar. Porque isso é um profissional. O profissional é aquele que vê aquilo que uma pessoa comum, digo, que não tem um treinamento do olhar profissional, não consegue enxergar. Então, é isso que a gente oferece no curso de capacitação, né? Ele, portanto, ferramentaliza aqueles que desejam trabalhar profissionalmente, mas também te oferece capacidades, técnicas e ferramentas para que você possa aplicar na sua própria vida. A nossa próxima turma de capacitação começa no dia 6 de março. A data foi divulgada anteriormente no dia 27, mas ela passou para o dia 6 de março. Então, é quando o ano começa, minha gente, depois do carnaval. Primeira, segunda, depois do carnaval. Tá? Então, no dia 6 de março, a gente vai oferecer a primeira turma do ano e a gente, esse ano, não vai oferecer todos os meses, então não deixa para depois, não procrastina. Se você quer aprender técnicas de organização e desenvolver a sua mente para este olhar, para essa prática, é um hábito que a gente pratica, gente. Na boa, não tem nada demais, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos tirar. Eu acho que o melhor efeito que a declaração da Marie Kondo fez é exatamente tirar do lugar da obsessão, sabe? E colocar no lugar da normalidade. É uma ferramenta para te ajudar no seu dia a dia. E a organização permeia tudo na nossa vida. Fazer uma mala requer organização. Bom, acordar e organizar o seu dia requer planejamento. Eu vou primeiro fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Quando eu sair, eu já deixo não sei o que no lugar, né? Fazer compras no supermercado requer planejamento, que você vai pensar no que vai ser, no que você vai cozinhar. Você não vai comprar só coisas aleatórias no supermercado. Você vai comprar aquilo que você precisa para desenvolver, para tocar a sua semana em casa. Trabalhar requer organização, que você precisa fazer uma lista das suas tarefas, o que é mais urgente, o que é importante, né? A Estela fala muito bem sobre isso. Nesse curso que a gente vai lançar no dia 6 de março, os inscritos ganham como bônus 3 aulas a mais de planejamento, de formatação de negócio, de modelagem de negócio.
que é voltado para quem deseja trabalhar com organização, mas para quem deseja empreender, né? Então, é um bônus que a gente está oferecendo para essa primeira turma do ano. Ó, Mas a o mais Hilda tá falando. importante, olha, Preciso muito disso. Então, vem, vamos embora. Hilda, as inscrições já estão abertas. Vai ser um prazer te receber na nossa turma. O nosso curso tem uma coisa especial em relação aos outros cursos que são oferecidos no mercado, que a nossa aula é ao vivo, em ambiente virtual, mas nós nos encontramos como uma live, uma aula mesmo, uma live, uma troca. A gente tem uma sala de aula, a gente monta turma, né? Você não vai receber um conteúdo gravado e pronto. A gente tá ali junto, conversa, troca, responde pergunta, tem grupo de WhatsApp, então assim, isso é um diferencial muito grande do nosso curso em relação aos outros cursos que são oferecidos no mercado. Então, Marie Kondo, muito obrigada pela sua contribuição. Mais uma vez você está trazendo uma polêmica bastante importante para a gente, porque ela humaniza, né? Você está se colocando no lugar de se tornar né? De humanizar, de se humanizar, de se colocar no mesmo patamar que todos nós, né? Que temos dias mais organizados e dias menos. Certa vez me perguntaram, só para vou concluir aqui, passar a palavra, que eu estou no monólogo. Certa vez me perguntaram se eu era mesmo organizada, tá? Me perguntaram, gente, numa entrevista. Eu falei, olha, eu sou. Você acha que se eu não fosse organizada eu conseguiria falar com a propriedade que eu falo, eu conseguiria te enganar tanta gente por tanto tempo? Né? A minha palavra é a minha verdade. Eu ensino o que eu pratico, né? Não existe essa distância. Agora, a minha casa é estática, organizada estaticamente? Não, gente, porque tem vida, tem criança. Agora adolescentes, então, adolescentes é pior do que criança. Então, a casa é dinâmica. Às vezes a mesa fica com os papéis acumulados. Aí, o belo dia eu vou e arquivo tudo. Um dia, né? Tipo, a vida é dinâmica. Então, quando você chega de viagem, tem aquele cesto enorme de roupa suja. Aí você planeja e ir organizando aquilo para o dia que você vai passar a roupa. Então, assim, a vida é dinâmica. E a organização precisa estar a nosso serviço. A gente não pode jamais ser escravizado por ela, porque mais importante que tudo é a vida, é o momento presente, é estar com aqueles que a gente ama, e é justamente por isso que a organização é importante, que é para ela construir uma base de funcionalidade para que a gente possa um dia organizar, outro não, um dia não fazer nada, outro fazer, um dia tirar o dia livre de férias com as crianças. Então, assim, se você tem uma estrutura organizada, uma estrutura funcional, você tem liberdade. Liberdade. Uhul, palmas! Arrasou! Já disse tudo. Tem um monte de gente perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, tanto aqui no perfil da Casa Convida, quanto no perfil da Micaela. Aqui na nossa bio, na bio da Ivana, na bio da Micaela, na minha, em todas tem o link para o curso com todas as informações. E tem também o botãozinho lá do WhatsApp no nosso site para falar com a nossa equipe, com a Stephanie, com a Karine, que estão aqui. Pode mandar também DM por aqui pelo Instagram, que a gente responde. Priscila, obrigada pelas mensagens lindas. Priscila está ali ajudando a responder o pessoal sobre o curso. Obrigada pela ajuda. E é isso, dia 6 de março, né, meninas? Acho que já foi tudo dito, Mica. Você acabou fazendo um fechamento maravilhoso e com todas as informações. Acho que é isso. Obrigada, gente. Muito bom. Olha, muito obrigada pela presença da Austrália. Olha, você, pessoal da Austrália também, embora o fuso horário seja muito louco, cabe também fazer o nosso curso. Tivemos até uma aluna da China, que era o horário também assim exatamente oposto. Então, exatamente. Dá para todo mundo fazer. Todos são bem-vindos. Essas são as grandes vantagens do online. E tem uma grande lição também nisso, que
a Marie Kondo falou. É preciso filtro para tudo, né? Então, tudo que você lê, tudo que você aprende, é preciso de uma filtragem para o que você vai usar para você, para o que cabe para a sua vida e, como profissional, de como você vai usar aquilo para a vida das outras pessoas também. Então, filtro, né, gente? Não é ler uma coisa e já dizer assim, Marie Kondo virou bagunceira. Não, se aprofunde, vá lá procurar no Washington, no Washington Post, né, a matéria inteira, a Crescer e Viver, escrever uma matéria sobre esse pronunciamento da Marie Kondo, que é uma revista infantil, né, de pais. É importante que a gente amplie, né, não fique só com enunciado. Então, pegou, entendeu, filtrou, utilize o que o que sobra para você e dedique ao outro aquilo que é importante para o outro também, né? Isso aí. Lindo. Bom, muito, muito, muito obrigada pela presença de todos. Para a gente é muito importante essa troca, é muito importante ter vocês aqui, porque a gente também aprende na medida que a gente troca. Aqui, só nessa conversa, eu coloquei um ponto de vista que eu não tinha trocado ainda com o Ivan e com a Estela, e elas trazem também, e os comentários de vocês são sempre muito ricos, então, para a gente, cada presença, cada comentário, cada coraçãozinho que vocês mandam, são, assim, recebidos com muito amor e muita gratidão por nós três, porque nós estamos aqui sempre porque vocês estão com a gente. Então, muito obrigado pela presença. Alguém comentou aqui de uma matéria, essa semana também saiu no Globo, uma matéria falando sobre o que está sendo chamado agora, já tem até títulos, Depression Room, né? Que são aqueles quartos que revelam, os quartos da depressão que revelam a saúde mental muito contaminada, né? Muito perturbada de muitas pessoas. Então, assim, a gente pode, inclusive, fazer um próximo encontro falando disso, né? Então, eu vou pedir também que vocês façam comentários aqui na nossa live que vai ficar salva, colocando sugestões de temas que vocês gostariam de discutir, porque a gente pode trazer essa prática de fazer lives com temas que interessem a vocês que nos acompanham. Então, às vezes a gente tem, né, esses temas que surgem e a gente sempre vai vir aqui dar a nossa versão, discutir, pensar juntos, refletir. A nossa versão não é a verdade absoluta, é apenas o nosso ponto de vista, né? Então, essa matéria é muito interessante, fala sobre como o espaço expressa a saúde mental, né? E a gente também fala disso muito há tanto tempo, mas é interessante porque são outras visões de psiquiatras, visões de psicanalistas, visões da ciência, né, da medicina. Então, é muito interessante que a gente possa sempre trazer, porque a gente também sempre aprende. Então, vou me despedindo e agradecendo a presença de vocês e das minhas parceiras aí. Obrigada por estarmos juntas mais uma vez. Obrigada a todos e até a próxima. Vai ficar salvo aqui, hein, gente? Quem chegou agora e as inscrições já estão abertas. Link em todas as bios aqui, tá? Beijo! Obrigada, tchau, meninas. Beijo, amores. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Beijo.